fatores do potássio. O potássio tem a função fundamental de condução elétrica celular. Então, a concentração de potássio, principalmente dentro da célula, permite que seja possível o impulso celular, o impulso nervoso celular. Então, é absolutamente fundamental para células musculares, para células do tecido nervoso e, de maneira geral, o potássio é fundamental em todo o funcionamento celular. E como a célula é a unidade básica da vida, sem a célula não se vive, então percebemos a importância que o potássio tem na manutenção da vida do indivíduo, do cão e do gato. Então o potássio é absolutamente fundamental na manutenção de muitas funções celulares, entre elas os impulsos elétricos celulares. Tá ok? Vamos em frente, pessoal. Então, o que caracteriza uma hipercalemia? A hipercalemia é caracterizada por uma concentração de potássio acima de 5,5 miliequivalentes por litro. É lógico que podem existir variações de laboratório para laboratório, mas em torno disso aproximadamente. Mas o perigoso mesmo é quando esse potássio atinge patamares acima de 8 miliequivalentes por litro. Abaixo disso, entre 5,5 e 8, é claro que podem ocorrer sintomas, ocorrem alterações, vai depender muito também da sensibilidade individual, mas o perigo maior, principalmente para o miocárdio, é quando esse potássio atinge patamares acima de 8 miliequivalentes por litro. Mas por que diabos, professor, o potássio está alto no organismo do meu paciente canino ou felino? A gente tem, do ponto de vista fisiopatológico, basicamente três causas. O aumento da ingestão de potássio, que é absolutamente raro e improvável, o deslocamento do potássio do fluido intracelular para o fluido extracelular. Lembrem-se que eu acabei de dizer que a concentração do potássio dentro da célula é absolutamente importante. Então, a maior parte do potássio no organismo é intracelular. Existem condições que podem levar o potássio de dentro da célula para fora da célula, causando hipercalemia. Isso é comum, professor? Não. Também é bastante raro esse mecanismo. E qual é o mecanismo, então, que geralmente ocorre na hipercalemia? A diminuição da excreção urinária. Esse é o mecanismo mais importante, fundamental, e que vocês vão ver que está ligado à maior parte das enfermidades que causam a hipercalemia. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então. Vamos falar um pouquinho dessas causas. A gente entendeu o processo fisiopatológico e eles se dividem aí em inúmeras causas e em inúmeras condições clínicas. Primeiro, a translocação do potássio do fluido intracelular para o fluido extracelular. Vimos que isso é bastante raro, não ocorre com tanta frequência. Mas quais distúrbios que poderiam levar o potássio de dentro para fora da célula? A acidose metabólica e respiratória são exemplos em suas inúmeras causas. Elas podem eventualmente jogar o potássio de dentro para fora da célula. A deficiência de insulina, então a condição principalmente de cetoacidose diabética, pode causar uma translocação do potássio do fluido intra para o extracelular. E quando a gente trata essa condição, a gente acaba devolvendo o potássio para dentro da célula e causando muitas vezes a hipocalemia, que a gente vai ver na próxima aula. Síndrome da lise tumoral aguda, reperfusão por dissolução de trombo, lesão por esmagamento. Pessoal, percebam que são raropatias, coisa que provavelmente a maioria de nós nunca vai ver na sua rotina. Tá? É bom saber que existem outras causas, mas de fato são causas absolutamente raras e de pouca prática na nossa rotina clínica. Tudo bem? Vamos em frente. Redução da excreção urinária. Essa vocês têm que guardar no coração de vocês. São as mais importantes e é quando realmente vocês vão ver hipercalemia na rotina e vão ter que intervir nessa hipercalemia, que é uma condição de risco de vida, principalmente, como eu já disse, quando o potássio está acima de 8 miliequivalentes por litro. Então, quais são as condições em que o rim diminui a excreção do potássio? Primeira e muito importante, já vimos na aula anterior de hiponatremia, a doença de Addison, o hipoadrenocorticismo, condição caracterizada por uma insuficiente produção de aldosterona pelas glândulas adrenais. A aldosterona troca sódio por potássio nos túbulos contornados distais com túbulo coletor, então ela retém o sódio no organismo e elimina o potássio. Se você não tem aldosterona de forma apropriada, você acaba fazendo o quê? Você acaba retendo o potássio e eliminando o sódio, causando então uma hipercalemia,
acompanhada de uma hiponatremia, como já vimos na aula anterior. Então, a doença de Addison é uma causa importante de hipercalemia. Insuficiência renal oligúrica ou anúrica, a insuficiência renal, de maneira geral, aguda, que caracteriza esse quadro de oligoanúria. O que pode causar uma insuficiência renal aguda, professor? Fundamentalmente, lesões isquêmicas, como, por exemplo, anestesia, grave desidratação, hemorragia, hipovolemia de forma geral, ou lesão nefrotóxica, aminoglicosídeos, etilenoglicol, entre tantas outras toxinas que podem causar lesão tubular. E existem ainda aquelas causas de insuficiência renal que a gente chama de renal intrínsecas, como, por exemplo, a leptospirose e a pielonefrite. Independente da causa, a insuficiência renal aguda pode cursar com diminuição da produção urinária e, consequentemente, diminuição da excreção de potássio e hipercalemia. A insuficiência renal crônica terminal é pouco frequente, aí em geral não é uma hipercalemia importante. Animais alimentados com dietas renais que tenham teores maiores de potássio podem apresentar sim algum nível de hipercalemia quando a doença se torna terminal, mas tende a ser pouco importante. A obstrução uretral é absolutamente importante, principalmente em quem, pessoal? Isso, exatamente, em gatos obstruídos, né? O cão obstrui, lógico, principalmente por urólito, mas o gato obstrui muito, né? Então, seja por tampão, seja por urolitise, valores elevados de potássio podem causar parada cardíaca e levar o paciente à morte. Então, tem que ter muita atenção à hipercalemia nos quadros de obstrução uretral. A ruptura de bexiga e o uroabdômen também é uma condição hipercalêmica. Por quê? Porque ao romper a vesícula urinária, toda aquela urina com potássio cai dentro da cavidade abdominal. O peritônio funciona como uma membrana e as concentrações de potássio dentro ali do fluido abdominal e dentro do sangue acabam se equilibrando e ocorre então um quadro de hipercalemia. Por exemplo, gatos obstruídos onde ocorre ali uma ruptura vesical pode ter uma hipercalemia de forma aguda e isso pode ser absolutamente perigoso, tá? Pode acontecer. Então vejam que todas as que a gente falou até agora estão relacionadas à diminuição da excreção de potássio e essas quatro vocês têm que guardar: hipotiroidismo, insuficiência renal aguda, obstrução uretral e a ruptura de bexiga com o uroabdômen. São as mais importantes causas de hipercalemia. Então, a imensa maioria dos casos vai estar relacionada a alguma delas. As próximas são bem menos importantes e, em geral, de menor magnitude. Faço apenas um parênteses aqui em relação à tricuríase. O tricuris vulpis é comum na nossa rotina e eu já atendi infecção massiva por tricuris, onde havia hipercalemia. Tá? Então, eventualmente, isso pode aparecer e pode confundir um pouco o diagnóstico. Agora, quilotórax, hipoaldosteronismo hipognêmico, reninêmico, até o nome é difícil, né? São causas assim que vocês não devem se preocupar. Muito pouco importantes. Bacana, pessoal? Vamos em frente então. Outras. Podem ocorrer? Podem, mas de novo, menos frequentes, menos importantes. Iatrogênicas, administração excessiva de fluidos contendo potássio. Essa pode ser importante, tá? Como a gente usa o potássio para reposição na nossa rotina, o cloreto de potássio, pode acontecer de você se exceder nessa reposição e causar uma hipercalemia. Quanto que eu tenho que dar um máximo de potássio para o meu paciente? Não importa a concentração total, mas em geral você não deve exceder meio miliequivalente por quilo por hora. Obedecendo essa taxa máxima, é muito improvável, não é esperado, para não dizer impossível, causar uma hipercalemia no seu paciente. Tudo bem? Transfusão sanguínea com prazo de validade expirado, né? Espero que ninguém faça isso, né? Não se deve utilizar produtos com prazo de validade expirado. E aí vem uma série de medicações que podem causar hipercalemia, mas em geral não são hipercalemias significativas. Então os diuréticos poupadores de potássio, como a espirinomaquetona, os IECAS, bloqueadores de receptor de angiotensina, beta-block, glicosídeo cardíaco, inibidor de prostaglandina, como a indometacina, que a gente nem usa na rotina, né? Agonistas alfa-adrenérgicos, ciclosporina, AINES, são todas medicações que em teoria podem causar algum grau de hipercalemia, mas são magnitudes pequenas e em geral assintomáticas e pouco importantes. Tudo bem? Então a gente vai preocupar com a diminuição da eliminação renal que conversamos no slide anterior. Joia? E
por fim, existem aquelas hipercalemias que não são reais, são fictícias, né? Causadas por erro, não é bem um erro na análise, mas é relacionado a um método de análise em algumas situações específicas. É o que a gente chama de pseudo-hipercalemia. Pode ocorrer em doença hemolítica, principalmente em cães aquitas, em caso de trombocitose, em caso de leucocitose muito expressiva e em casos de hipernatremia. Não sabe o que causa hipernatremia? Então vai 2 aulas lá para trás e assiste novamente a nossa aula de hipernatremia. Tá? É sempre que você tem aquela perda de fluido hipotônico ou aquele fluido de água livre, como na diabetes insípido, perdas gastrointestinais, podem ocasionar hipernatremia. E na hipernatremia, por erro analítico, por alterações de análise laboratorial, você pode ter uma pseudo-hipercalemia. Tá, ok? Então, atenção nessas situações onde, se o resultado de potássio estiver alto, você tem que se certificar de fato que isso não é uma questão analítica, uma questão da técnica laboratorial que está sendo utilizada em situações muito específicas. Joia? Muito bem. Então, já vimos as causas de hipercalemia. Vamos verificar, então, quais são as consequências da hipercalemia. Basicamente, pessoal, as consequências dos distúrbios de potássio estão relacionadas ao sistema muscular e ao sistema cardiovascular, né? Então, a gente observa alterações fundamentalmente nesses sistemas. Então, a gente pode observar fraquezas musculares e tremores. É muito comum em pacientes com hipoadrenalcortismo a gente ver esses tremores musculares. E do ponto de vista cardiovascular, o excesso de potássio acaba causando redução na excitabilidade miocárdica, aumentando o período refratário e levando à bradicardia. A gente, em geral, dos pacientes com hipoadreno, vê uma bradicardia significativa e isso chama atenção, principalmente se o paciente estiver desidratado, né? Não é esperado no paciente desidratado uma resposta de diminuição da frequência cardíaca. O organismo quer aumentar a frequência, quer aumentar o débito, quer compensar aquela perfusão inapropriada ou o quadro de desidratação. Então, muita atenção clínica a esse tipo de condição. Tá joia? O diagnóstico da hipercalemia, pessoal. Olha, da mesma maneira que dos eletrólitos anteriores, a concentração sérica, medida de forma muito simples, vai te dar o diagnóstico da hipercalemia. Tá? Como eu já disse anteriormente, muitos laboratórios veterinários humanos fazem a dosagem de potássio. Existem muitos também aparelhos portáteis que podem dar essa mensuração para você, além da própria técnica de hemogasometria, que está ali as dosagens de sódio, potássio e cloro, que a gente pode utilizar. Um adendo no diagnóstico da hipercalemia é o eletrocardiograma, que pode ser muito útil numa intervenção terapêutica precoce, antes da gente ter o resultado definitivo da hipercalemia. Então, o que a gente pode observar no eletrocardiograma relativo à hipercalemia? Olha, a eletrocardiografia está longe de ser minha área de expertise, mas algumas alterações básicas a gente vai listar, tudo bem? Então, na hipercalemia com potássio sérico entre 5,6 e 6,5, em geral a gente pode ver algum nível de bradicardia e ondas T estreitas e elevadas, mas em geral o animal não tem sintomas muito evidentes, né? Os sintomas mais evidentes vão ser observados em concentrações mais altas de potássio. Então, com potássio entre 6,6 e 7,5, pode ocorrer amplitude reduzida da onda R e prolongamento do intervalo QRS. Com potássio entre 7 e 8,5, aí o bicho começa a pegar para valer, a amplitude da onda P pode estar reduzida e o prolongamento do intervalo PR. Com potássio sérico acima de 8,5, perigo, pessoal, muita atenção nesse quadro, a onda P pode se tornar invisível, o segmento ST pode estar desviado, pode ocorrer bloqueio cardíaco completo, arritmias ventriculares e um efeito colateral desagradável, que é a morte. Nesses casos, muita atenção por uma intervenção terapêutica precoce, que é uma intervenção de salva-vida, muito importante. Ok, pessoal? Então, em relação à hipercalemia, vimos funções de potássio, causas etiológicas e fisiopatológicas de hipercalemia, consequências do sistema